Hoje vai-nos falar agora o Padre Denis, que é um sacerdote da Diocese de Campinas, no estado de São Paulo. Também é do brasileiro. Conhecemos já faz talvez uns 7, 8 meses. Ele tem estado cá, em Lamego, tem-me ajudado muito, sobretudo nos exorcismos. É um grande confessor, é um grande diretor espiritual, já é famoso, as pessoas já vêm à procura dele. Está aí o padre brasileiro. Tem sido uma bênção estar com ele. E ama muito Jesus e Nossa Senhora, e hoje vai-nos falar sobre o Santo Rosário, um tema tão importante na vida do cristão. E, portanto, pedia-vos que o acolhessem com uma salva de palmas. O tema desta pregação, como já vos foi anunciado, é o Santo Rosário. E pretendo dividi-la em 3 partes. Primeira, a natureza do Santo Rosário. Segunda, o poder e a eficácia do Santo Rosário. E por fim, a terceira, uma exortação para que nós o recitemos. Primeira parte, a natureza do Santo Rosário. O Rosário é a oração mais agradável a Nossa Senhora. Através dele, como a própria palavra diz, Rosário, nós oferecemos à Mãe de Deus, que foi doada por Jesus como nossa própria mãe, um ramalhete de rosas de amor para homenageá-la. Cada Ave Maria que nós dizemos, cada Ave Maria que nós recitamos, é um dizer: Mãe, eu te amo. Certa vez, um santo bispo norte-americano, bispo auxiliar da Arquidiocese de Nova York, cujo nome é Fulton Sheen, estava discursando, estava pregando sobre o Rosário. E alguém que estava com a sua noiva ou namorada colocou a seguinte questão para Fulton Sheen: Excelência, o Rosário não é uma oração repetitiva? Dizemos tantas Ave Marias, não bastaria dizer uma só? O santo bispo respondeu-lhe: quem é esta jovem ao seu lado? Esta, respondeu o rapaz, é a minha noiva ou a minha namorada. E aí Fulton Sheen interrogou-o: você diz para ela que a ama? E ele disse: sim, eu digo isto para ela. Quantas vezes você o faz? Perguntou-lhe Fulton Sheen. Muitas vezes eu digo que a amo. E Fulton Sheen lhe perguntou: mas não bastaria dizer uma vez só? O Rosário é, pois, um ramalhete de amor que o coração do Filho entrega ao coração da sua própria mãe. No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 14, lemos o seguinte: todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele.
Este versículo apresenta-nos a atitude dos apóstolos logo em seguida à ascensão de Jesus. Reuniram-se no cenáculo de Jerusalém com outras pessoas e, com Maria, perseveraram na oração em preparação ao grande prodígio de inauguração da igreja, que foi o Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Pois bem, este perseverar na oração com Maria, a mãe de Jesus, realiza-se de maneira maravilhosa através do Santo Rosário, pelo qual nós rezamos com ela, com Maria, a mãe de Jesus, e através dela, invocando o seu poderosíssimo patrocínio. Portanto, o rosário é também um perseverar em oração com Maria, a mãe de Jesus. Nós a invocamos, mas também a convidamos a estar conosco, a rezar conosco, a rezar por nós. É o rosário uma corrente que nos prende ao coração materno e imaculado de Maria. O Santo Padre, o Papa São João Paulo II, na oração, na alocução antes da oração do Ângelus, de 29 de setembro de 2002, assim se expressou: o rosário é um percurso de contemplação do rosto de Cristo, realizado, por assim dizer, com os olhos de Maria. Contemplar a Cristo através dos olhos de Maria. O mesmo Santo Padre, em outubro de 2002, assinou a Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, o Rosário da Virgem Maria, sobre o Rosário, abrindo o ano do Rosário, que durou de outubro de 2002 a outubro de 2003. No capítulo 1º desta Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, o Papa diz-nos que através do Rosário recordamos Cristo com Maria, a sua pessoa, as suas palavras, os seus ensinamentos, os seus gestos, a sua obra redentora. Contemplamos através de Maria Cristo, recordando quem Ele é, o que Ele fez e o valor salvífico de quem Ele é e do que Ele fez. Recordamos Cristo com Maria, aprendemos Cristo de Maria. Cristo, Ele mesmo, a sua pessoa, não só através das suas palavras, mas através dos seus gestos, através da sua vida, é toda uma lição de amor a ser aprendida, e pelo Rosário aprendemos Cristo de Maria. Configuramo-nos a Cristo com Maria, isto é, tornamo-nos semelhantes a Ele. Suplicamos a Cristo com Maria, porque ela se faz nossa porta-voz junto a Ele com a sua poderosa e eficaz intercessão. E anunciamos Cristo com Maria,
Pois, proclamando os mistérios da nossa salvação, nós o anunciamos. Tudo isso através do rosário. O rosário é o compêndio de todo o Evangelho, como nos apresentou o Papa Paulo VI na sua exortação apostólica Marialis Cultus, no número 42, citando o Papa Pio XII. Compêndio de todo o Evangelho, isto é, resumo de todo o Evangelho. Nós podemos afirmar que o rosário é o Evangelho condensado e oferecido a nós para que, numa atitude orante, nós o contemplemos, nós o leiamos rezando com Maria, a mãe de Jesus. O rosário é uma oração eminentemente mariana, mas profundamente cristológica, cristocêntrica e evangélica, pois através dele fixamos o olhar orante sobre Cristo, sobre os seus mistérios, aos quais está intimamente unida a sua mãe, por vontade de Deus, por desígnio de Deus, ao qual ninguém pode se opor. Maria está intimamente e indissoluvelmente unida a Cristo Jesus e à obra de Cristo Jesus, ao mistério de Cristo Jesus, ao que ele disse e ao que ele fez. E, portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Vemos Maria unida a Jesus na encarnação, no Natal, na infância do Filho de Deus, na sua paixão e morte, na sua ressurreição e glorificação. Também na vida pública de Jesus, ainda que não sempre apareça claramente, Maria esteve presente, acompanhando o Filho com o seu amor materno. Portanto, ela pode nos ajudar a contemplar e a mergulhar nos mistérios do mistério do Verbo de Deus encarnado. Afinal, ela os viveu em primeira pessoa. Podemos dizer que são seus mistérios também. Não há criatura que melhor conheça a Jesus e que melhor nos possa ajudar a conhecê-lo do que Maria, sua mãe. Entre nós e Jesus, ela não está como um muro que separa, mas como uma porta que conduz. O seu coração imaculado é a porta aberta do coração do seu Filho. Ela nunca nos afasta dele, mas é o caminho mais certo, mais seguro e mais fácil para ele chegar. Ao rezar o rosário com Maria e através dela, contemplamos o rosto de Cristo na sua encarnação e infância, na sua vida pública, na sua paixão e morte e na sua glorificação. Podemos dizer, como já falei, que o rosário é o evangelho condensado e oferecido a nós para nele nos aprofundarmos em oração. Alguém poderia objetar dizendo: na Bíblia não existe o rosário.
mas no rosário existe a Bíblia. E os dois grandes pilares da oração do rosário são a contemplação dos mistérios e as dezenas de Ave-Marias, precedidas e sucedidas pelo Pai Nosso e pelo Glória ao Pai, respectivamente. Sem estes dois pilares, não temos o rosário. As duas coisas devem existir: a contemplação dos mistérios e as dezenas. Um grande pregador jesuíta, Padre Cardenal, disse certa vez que as dezenas são o fundo musical da contemplação dos mistérios. Pois bem, então, rezar o rosário é ler o Evangelho escutando e cantando música. A música são as dezenas, o fundo musical de uma contemplação. O Papa São João Paulo II, na Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, número 1, assim escreveu: o rosário, de fato, ainda que caracterizado pela sua fisionomia mariana, no seu âmago, isto é, no seu centro, é oração cristológica. Cristo é o centro do rosário. Na sobriedade dos seus elementos, diz o Papa, concentra a profundidade de toda a mensagem evangélica, da qual é quase um compêndio. Nele ecoa a oração de Maria, o seu perene Magnificat, pela obra da encarnação redentora, iniciada no seu ventre virginal. O rosário é ao mesmo tempo, então, oração contemplativa e vocal, meditação e súplica, oração dirigida a Maria e à Santíssima Trindade. Pois bem, o rosário é a oração mais agradável a Nossa Senhora. Em julho de 1980, São João Paulo II esteve no Brasil e consagrou a grande basílica da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Aparecida. Naquela ocasião, naquela missa de consagração da basílica, o Papa, na sua homilia, disse o seguinte: atenção, a devoção a Maria é fonte de vida cristã profunda. É fonte de compromisso com Deus e com os irmãos. Permanecei na escola de Maria, escutai a sua voz, segui os seus exemplos. Como ouvimos no Evangelho, ela nos orienta para Jesus. Fazei o que ele vos disser. E o mesmo Sumo Pontífice, na Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, escreveu: com ele, com o rosário, o povo cristão frequenta a escola de Maria. Aquela homilia no Brasil, disse o Papa: permanecei na escola de Maria. Aqui, na Rosarium Virginis Mariae, no número 1, diz que o povo cristão com o rosário frequenta a escola de Maria para deixar-se introduzir na contemplação da beleza do rosto de Cristo e na experiência da profundidade do seu amor.
mediante o rosário, o crente, isto é, aquele que crê, alcança a graça em abundância, como se a recebesse das mesmas mãos da Mãe do Redentor. E digamos de passagem que é a graça de Deus que nos sustenta, que é a graça de Deus que nos fortalece, que é a graça de Deus que nos fortifica. É dogma de fé que, sem a graça de Deus, ninguém consegue perseverar no bem. Pois então, mediante o rosário, alcançamos esta graça em abundância, como se a recebêssemos das mesmas mãos da Mãe do Redentor. No número 14 da carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, diz o Papa João Paulo II: Cristo é o mestre por excelência, o revelador e a revelação. Não se trata somente de aprender as coisas que ele ensinou, mas de aprender a ele. Porém, nisto, qual mestra mais experimentada do que Maria? Se do lado de Deus é o Espírito Santo, o mestre interior que nos conduz à verdade plena de Cristo, de entre os seres humanos, ninguém melhor do que ela, do que Maria, conhece Cristo. Ninguém como a mãe pode introduzir-nos no profundo conhecimento do seu mistério. Prossegue o Papa. O primeiro dos sinais realizado por Jesus, a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, mostra-nos precisamente Maria no papel de mestra, quando exorta os servos a cumprirem as disposições de Cristo. Fazei o que ele vos disser. Cristo é o mestre. Vós tendes um só mestre, Cristo, disse Jesus. Agora, Maria é a mestra que nos ajuda a entender e a praticar as lições do Mestre Jesus, que ela, como ninguém, praticou. Continua o Papa: podemos imaginar que ela tenha desempenhado a mesma função com os discípulos depois da ascensão de Jesus, quando ficou com eles à espera do Espírito Santo e os animou na primeira missão. Percorrer com ela as cenas do rosário é como frequentar a escola de Maria para ler Cristo, penetrar nos seus segredos, compreender a sua mensagem. Aprender de Cristo, aprender Cristo na escola de Maria. É a melhor professora que existe. Uma escola, prossegue ainda João Paulo II, uma escola, a de Maria, ainda mais eficaz quando se pensa que ela a dá, obtendo-nos os dons do Espírito Santo com abundância. E ao mesmo tempo propondo-nos o exemplo daquela peregrinação da fé, na qual é mestra inigualável. Diante de cada mistério do Filho, ela convida-nos, como na sua anunciação, a colocar humildemente as perguntas que abrem a luz, para concluir sempre com a obediência da fé. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra.
frequentar a escola de Maria, permanecer na escola de Maria. Nós o fazemos, nós frequentamos esta escola de maneira especial com a oração do Santo Rosário. E nesta escola, Maria nos dá, obtendo-nos os dons do Espírito Santo. Um outro Papa, não me recordo agora quem seja, disse certa vez que o Rosário é a oração que mais nos oferece a ação do Espírito Santo. Com o Rosário, o cristão frequenta a escola de Maria. E ali que ciência aprende? Ali aprende a ciência da santidade. E de santidade Maria entende, e entende demais. Ainda São João Paulo II, na Rosarium Virginis Mariae número 1, afirma o seguinte: o Rosário da Virgem Maria, que ao sopro do Espírito de Deus se foi formando gradualmente no segundo milênio, é oração amada por numerosos santos e estimulada pelo magistério, o magistério da Igreja. Na sua simplicidade e profundidade, permanece mesmo no terceiro milênio recém-iniciado, uma oração de grande significado e destinada a produzir frutos de santidade. Estamos no terceiro milênio da era cristã. Quantos avanços científicos, quantos avanços tecnológicos, é a era da informática. Alguém poderia dizer, o rosário já era. Porém, diz o Papa, permanece sendo no terceiro milênio uma oração de grande significado e destinada a produzir frutos de santidade. E na Rosarium Virginis Mariae número 8, diz o Sumo Pontífice, seria impossível citar a multidão sem conta de santos que encontraram no Rosário um autêntico caminho de santificação. E ele cita São Luís Maria Grignon de Montfort, cita São Pio de Pietrelcina, que pode ser chamado de um rosário vivente, cita o beato Bartolo Longo, que erigiu na Itália, em Nápoles, o célebre santuário de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. E podemos nós acrescentar outros, os beatos Francisco e Jacinta Marto, a serva de Deus, a irmã Lúcia, e o próprio São João Paulo II, devotíssimo do Rosário. O Rosário é um autêntico caminho de santificação. Qual é o ideal da santidade cristã? O ideal da santidade cristã é Cristo, é configurarmos-nos a Ele, é adquirir as suas feições, um coração semelhante ao dele, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sermos santos como Jesus. Neste processo de santificação cristificante, o rosário é preciosa ajuda. É a oração mariana por excelência, sim.
É oração extremamente agradável ao coração de Maria, através da qual o orante fixa contemplativamente o seu olhar sobre o rosto de Cristo, que se grava deste modo cada vez mais profundamente na alma. É, portanto, uma oração cristificadora, pois com ela Maria nos assemelha a Cristo. Na carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, no número 15, diz São João Paulo II: neste processo de configuração a Cristo no rosário, confiamo-nos de modo particular à ação maternal da Virgem Santa. Ela age em nós, misteriosa, invisível, mas realmente. Aquela que é a mãe de Cristo pertence ela mesma à Igreja, como seu membro eminente e inteiramente singular, sendo ao mesmo tempo a mãe da Igreja. Como tal, gera continuamente filhos para o corpo místico do Filho. Faz isto mediante a intercessão, implorando para eles a efusão inesgotável do Espírito. Ela é o perfeito ícone da maternidade da Igreja. Maria, com a sua intercessão, implorada através do rosário, obtém-nos a efusão inesgotável do Espírito. A oração do rosário é a que mais nos oferece a ação do Espírito. E o Espírito talha em nós as feições do rosto bendito de nosso Senhor Jesus Cristo. No número 26 da Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, diz João Paulo II: uma coisa é clara, se a repetição da Ave Maria se dirige diretamente a Maria, com ela e por ela é para Jesus que em última análise vai o ato de amor. A repetição alimenta-se do desejo de uma conformação cada vez mais plena a Cristo, verdadeiro programa da vida cristã. São Paulo enunciou este programa com as palavras cheias de ardor: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Palavras do apóstolo São Paulo. E ainda: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. São Paulo. O rosário, diz São João Paulo II, ajuda-nos a crescer nesta conformação até a meta da santidade. Pois bem, retomando, o rosário é a oração mais agradável a Maria. É um ramalhete de rosas que nós lhe apresentamos como testemunho do nosso amor. Perseverar em oração com Maria, a mãe de Jesus, é contemplar o rosto de Cristo através de Maria. Frequentar a escola de Maria e nela aprender a ciência da santidade. É o compêndio de todo o Evangelho. Ali está o Evangelho. Portanto, é uma oração evangélica. Os evangélicos deveriam rezá-la, porque é uma oração evangélica. O compêndio de todo o Evangelho. E ajuda-nos a conformação com Cristo. Nós podemos imaginar o rosário como uma máquina fotográfica.
Quando estamos rezando o rosário, contemplando Cristo, o rosto de Cristo na sua encarnação, na sua infância, na sua vida pública, na sua paixão, na sua glorificação, através dos olhos de Maria, através do coração de Maria, ela bate a foto e a imagem ela o grava no nosso coração. Aí está o rosário. Muito bem, segunda parte, o poder do rosário. Aconteceu no Japão, isso é real, não sei se foi em Hiroshima ou Nagasaki, as cidades que foram destruídas por um bombardeio atômico nuclear, com bombas atômicas, que uma comunidade de religiosos jesuítas que estavam ao alcance da explosão, imaginem uma bomba atômica, o poder destrutivo de uma bomba atômica, arrasou a cidade de Hiroshima, arrasou a cidade de Nagasaki. Pois bem, esta comunidade estava ao alcance da explosão, não sofreu absolutamente nada, e nem efeitos da radiação, nenhuma contaminação radioativa. Não sei se estavam rezando o rosário no momento ou tinham rezado anteriormente, mas, enfim, esta proteção extraordinária deu-se pelo poder do rosário. O rosário é mais poderoso do que as bombas atômicas. São João Paulo II, na carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, no número 16, escreve: nas bodas de Caná, o Evangelho mostra precisamente a eficácia da intercessão de Maria, que se faz porta-voz junto de Jesus das necessidades humanas. Não tem vinho. Uma das maneiras mais eficazes e poderosas de recorrermos à celeste intercessão da Mãe de Deus é o Santo Rosário, ou podemos dizer, a maneira mais eficaz e poderosa de o fazermos. Santo Antônio Maria Claret, Santo Antônio Maria Claret, fundador dos Filhos do Coração Imaculado de Maria, afirma, atenção, 1000 vezes felizes aqueles que praticam a devoção do rosário, porque receberão de Maria muitas e grandes graças em vida, e mais especialmente na hora da morte, e por fim, a glória eterna. 1000 vezes felizes aqueles que praticam a devoção do rosário. E São Vicente de Paulo, fundador da Congregação da Missão, faz a seguinte afirmação, atenção, depois da missa, diz São Vicente de Paulo, depois da missa, a devoção ao rosário faz cair sobre as almas mais graças que qualquer outra, e pelas Ave-Marias opera muito mais milagres que qualquer outra oração. O rosário é oração simples, mas poderosa, e tantos têm se beneficiado com esta oração. Com ela podemos enfrentar vitoriosamente as forças do mal que se desencadeiam contra os homens para os perder. Como os demônios temem e odeiam o rosário. Para eles é uma oração devastadora. Uma oração devastadora.
Através desta oração do rosário, podemos confiar a Maria todas as preocupações, necessidades, dificuldades, problemas, intenções e esperanças pessoais, das famílias, da igreja e do mundo. Faz bem rezar o rosário para quem reza, mas também o rosário faz bem para a igreja e para toda a humanidade. É oração pela paz e pela família, com a qual podemos implorar a paz para este mundo que tanto dela carece, e com a qual as famílias podem enfrentar os desafios e ameaças que pairam sobre elas. Diz São João Paulo II, na Rosarium Virginis Mariae, número 16, o rosário é ao mesmo tempo meditação e súplica, a imploração insistente da Mãe de Deus, apoia-se na confiança de que a sua materna intercessão tudo pode no coração do Filho. Ela é, diz o Papa, onipotente por graça, como com expressão audaz a ser bem entendida, dizia o beato Bartolo Longo na sua súplica à Virgem. Uma certeza esta que a partir do Evangelho foi se consolidando através da experiência do povo cristão. No rosário, Maria, santuário do Espírito Santo, ao ser suplicada por nós, apresenta-se em nosso favor diante do Pai, que acumulou de graça, e do Filho, nascido das suas entranhas, pedindo conosco e por nós. Peça à Mãe que o Filho atende. No número 39 da Rosarium Virginis Mariae, diz o Papa, a Igreja reconheceu sempre uma eficácia particular ao rosário, confiando-lhe, mediante a sua recitação comunitária e a sua prática constante, as causas mais difíceis. Em momentos em que estiver ameaçada a própria cristandade, foi à força desta oração que se atribuiu a libertação do perigo, tendo a Virgem do Rosário sido saudada como propiciadora desta salvação. À eficácia desta oração, confio de bom grado hoje, como acenei ao princípio, a causa da paz no mundo e a causa da família. Em 15 de março de 2003, São João Paulo II encontrou-se com jovens universitários da Europa e recitou com eles o rosário na sala Paulo VI no Vaticano. Fez o Papa, após a recitação do rosário, um discurso àqueles jovens e disse-lhes, e digo a vós, atenção, palavras de São João Paulo II, com a recitação fervorosa do rosário pode mudar-se a sorte do mundo. O Santo Rosário, diz São Pio de Pietrelcina, é a arma daqueles que querem vencer todas as batalhas.
a arma daqueles que querem vencer todas as batalhas. Todas as batalhas. Terceira e última parte, uma exortação. Tudo o que foi dito até agora já é por si uma exortação para que nós rezemos o rosário. Porém, quero acrescentar mais alguma coisa. Na mensagem enviada ao bispo de Leiria, Fátima, por ocasião do 80º aniversário das aparições milagrosas de Nossa Senhora, São João Paulo II assim escreveu: caríssimos irmãos e irmãs, rezai o terço todos os dias. Peço encarecidamente aos pastores que rezem e ensinem a rezar o terço nas suas comunidades cristãs, para o fiel e corajoso cumprimento dos deveres humanos e cristãos próprios do estado de cada um, ajudai o povo de Deus a voltar à recitação diária do terço, esse doce colóquio de filhos com a mãe que receberam em sua casa. Lembrem o que disse o Papa lá em Aparecida: a devoção a Maria é fonte de vida cristã profunda. E aqui diz: para o fiel cumprimento dos deveres, recitar o terço, recitar o rosário. Cada um de nós tem seus deveres de Estado, isto é, quem é padre tem deveres de padre, quem é casado tem deveres de casado, quem é solteiro, de solteiro, quem é religioso, de religioso. Então, para sermos fiéis aos nossos deveres, recitar o terço todos os dias. O Papa Pio XII, o venerável Papa Pio XII, na carta encíclica Ingruentium Malorum, sobre a recitação do rosário, especialmente no mês de outubro, no número 9 desta carta encíclica, escreve o seguinte: atenção! De novo, diz o Papa Pio XII, de novo, pois, e categoricamente, não hesitamos em afirmar em público que depositamos grande esperança no rosário de Nossa Senhora como remédio dos males do nosso tempo. Quantos males no nosso tempo? Droga, violência, imoralidade desenfreada, descarada, adultério, ocultismo, quantos males. Já Papa Bento XVI disse: o rosário é uma oração, uma arma contra o mal e contra a violência. Prossegue Pio XII: porque não é pela força, nem pelas armas, nem pelo poder humano, mas sim pelo auxílio alcançado por meio dessa devoção, o rosário, que a Igreja, munida desta espécie de funda de Davi, consegue impávida afrontar o inimigo infernal. Remédio para os males do nosso tempo, arma para afrontar o inimigo infernal. Em 28 de abril de 2002, logo às portas do mês de maio, mês de Maria,
na alocução mariana, antes da oração da Rainha do Céu, São João Paulo II disse: vivamos intensamente, caríssimos irmãos e irmãs, estes dias dedicados à Mãe Celeste do Senhor, mês de maio. Recitemos, se possível, todos os dias o Santo Rosário, tanto sozinhos como em comunidade. O Rosário é uma oração simples, mas profunda e muito eficaz, também para implorar graças em favor das famílias, das comunidades e de todo o mundo. Em 1º de dezembro de 1995, início do mês de outubro, que é o mês do Rosário, na alocução antes da oração do Ângelus, São João Paulo II, dirigindo-se àqueles que o escutavam, disse: caríssimos irmãos e irmãs, o mês de outubro na vida da comunidade cristã é dedicado a Maria e está relacionado de modo particular com a redescoberta do Santo Rosário. Trata-se de uma oração simples e profunda, adequada a cada um e à comunidade, às pessoas de qualquer classe e formação cultural. Todos podem rezá-lo. As crianças, os adultos, os doutores, os camponeses, os homens, as mulheres, os jovens, todos. É, diz o Papa, uma oração mariana, mas ao mesmo tempo cristológica. Falamos disso, porque é assinalada pela meditação da vida de Cristo. Maria conduz-nos a Jesus. Ao repetir orações habituais e queridas, tais como o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória, a alma recolhe-se na contemplação dos mistérios da salvação, para não se esquecer do que Jesus fez por ela, e apresenta a Deus, por intercessão da Virgem, as próprias necessidades e as da inteira comunidade, implorando do Senhor a força para um empenho evangélico mais coerente e generoso. Agora, muita atenção ao que diz o Papa. Outrora era difundida a recitação cotidiana do Rosário em família. Como seria bom que ela se praticasse ainda hoje. Como seria bom que ela se praticasse ainda hoje. A coroa de Maria afasta os germes da desagregação familiar. É um vínculo seguro de comunhão e de paz. Rezá-lo em família. Quantos perigos pairam sobre a família? A desarmonia, a desunião, a falta de diálogo, a infidelidade, os vícios, o divórcio, a contracepção, o aborto e assim por diante. Recentemente houve um grande encontro do renovamento carismático em Roma, no Estádio Olímpico, ao qual fez-se presente o Santo Padre, o Papa Francisco, e disse abertamente que o demônio está procurando destruir as famílias. O Rosário é uma defesa poderosa e eficaz. A família que reza unida permanece unida. Portanto, famílias, rezar o terço, rezar o rosário em família,
muito melhor do que assistir às novelas brasileiras. Esse ano, no início do ano, terminou uma novela lá no Brasil, antes de eu vir para cá, teve o primeiro beijo gay da televisão, foi uma sensação. Aí vão perguntar, como sabe, padre, estava assistindo? Não, fiquei sabendo só, não estava assistindo não. Mas olha só, que tipo de coisas, hein? Que tipo de coisas. Que tipo de coisa. Não assistir estas coisas. Melhor rezar o rosário. Minha gente, estou para concluir e antes de concluir, quero dedicar esta pregação que fiz, primeiramente, a Nossa Senhora do Rosário e por ela nos oferecer, e Deus através dela, este grande instrumento de santificação, de salvação, de graças, que é o Santo Rosário. Quero dedicar esta pregação a São João Paulo II, grandíssimo, ardoroso propagador do Rosário. Quero dedicá-la a todos vocês que aqui estão e tiveram a heróica paciência de me escutar. E quero dedicá-la de uma maneira particular ao sacerdote que me ensinou a rezar o rosário há 35 anos atrás. Aprendi a rezá-lo em 1979. Hoje, ele não era sacerdote naquele tempo, hoje é, Padre Mauro Negro. Era um colega da igreja, da escola, depois também entrou no seminário antes de mim. E nós dois nos tornamos sacerdotes. E ele me convidou para ser membro auxiliar da Legião de Maria. E disse que uma das atividades, um dos compromissos seria rezar o terço diariamente. E eu disse, mas eu não sei rezá-lo. Aí ele me ensinou a rezá-lo. Me ensinou a rezá-lo. E literalmente eu me arrastava para rezar o terço. Era pesado, pesado, pesado. E hoje é leve, leve, leve. A dificuldade inicial foi vencida com a perseverança, especialmente quando entrei no seminário em 81. Rezávamos os seminaristas o terço todos os dias, então essa dificuldade foi se diluindo, e eu posso dizer, e digo com muita simplicidade, se me permitem dizer, hoje o Rosário e eu somos uma coisa só. Há 35 anos aprendi, que eu sou velho, velhote já. Muitos de vocês não tinham nascido, imagina. 35 anos atrás, aprendi a rezar. Tinha 14 anos na época. Então, a este sacerdote, meu amigo, meu colega, eu dedico esta pregação também por esse grande benefício de ter me ensinado a rezar o rosário. E aqueles que o rezam todos os dias, continuar, aperfeiçoar, rezá-lo bem, com amor, com atenção, com o coração. Aqueles que não rezam diariamente,
começar e perseverar. Na hora que estiverem morrendo, dirão: bendito o dia em que me decidi a rezar o rosário. E agora, para concluir, quero citar-lhes o beato Bartolo Longo. Bartolo Longo não era um sacerdote nem um religioso, era um leigo italiano. É beato, foi beatificado, mas no milagre é declarado santo. Na infância era um bom menino e bom cristão, rezava, era fervoroso, tudo. Depois chegou pelos 17 anos, foi para a universidade, aí ideias anticristãs entraram na cabeça, esqueceu a Deus, esqueceu Nossa Senhora, tornou-se inimigo da igreja e começou a praticar o ocultismo e consagrou-se ao demônio. É um dos maiores defensores do rosário. Depois Nossa Senhora o pescou novamente. Tornou-se fundador de congregações religiosas e erigiu o grande santuário, como já disse, de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, que é um centro internacional de irradiação, de difusão do rosário. Pois bem, este grande devoto do rosário, escutou ele certa vez: difunde o rosário e te salvarás. Muito bem. Esse grande apóstolo do rosário, ele escreveu o seguinte: ó rosário bendito de Maria, doce cadeia que nos prende a Deus, vínculo de amor que nos une aos anjos, torre de salvação contra os assaltos do inferno, porto seguro no naufrágio geral, não te deixaremos nunca mais. Serás o nosso conforto na hora da agonia. Seja para ti o último beijo da vida que se apaga e a última palavra dos nossos lábios há de ser o vosso nome suave, ó Rainha do Rosário de Pompeia, ó nossa Mãe querida, ó refúgio dos pecadores, ó soberana consoladora dos tristes. Sede bendita em todo lado, hoje e sempre, na terra e no céu. Ó rosário bendito de Maria, não te deixaremos nunca mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.